Once you find and you will lead the way. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Ali Explica. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo especial, cheio de ação, adrenalina e muita diversão. Se você curte filmes eletrizantes, com cenas intensas e personagens carismáticos, então você está no lugar certo. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar a minha opinião completa sobre o filme Velozes e Furiosos, Hobbs e Shaw. Vou falar sobre a história, os personagens, as cenas de ação e, claro, dizer para vocês se realmente vale a pena assistir ou não. Então já se prepara, porque tem muita coisa interessante vindo por aí. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e deixa aquele like para fortalecer o canal. Agora sim, bora começar! O filme acompanha dois personagens já conhecidos do universo de Velozes e Furiosos. Luke Hobbs, interpretado por Dwayne Johnson, e Deckard Shaw, vivido por Jason Statham. Apesar de já terem trabalhado juntos no passado, os dois mantêm uma rivalidade intensa, marcada por provocações constantes, diferenças de personalidade e métodos opostos de atuação. Hobbs é um agente da lei americano, disciplinado e orientado pelo dever, enquanto Shaw é um ex-agente britânico que opera muitas vezes à margem da legalidade,
com um estilo mais sarcástico e individualista. A trama começa quando uma organização terrorista altamente avançada tecnologicamente, liderada pelo implacável Brixton Lore, interpretado por Idris Elba, consegue roubar um vírus mortal conhecido como floco de neve. Esse vírus foi desenvolvido como uma arma biológica, capaz de eliminar milhões de pessoas em questão de dias. No entanto, durante a operação, a agente do MI6, Hattie Shaw, irmã de Deckard, decide impedir que a arma caia em mãos erradas. Para isso, ela toma uma decisão extrema: injeta o vírus em seu próprio corpo, tornando-se a única portadora e, ao mesmo tempo, o alvo principal da organização criminosa. A partir desse ponto, Hattie passa a ser perseguida tanto por Brixton quanto por forças governamentais, que acreditam que ela tenha traído sua missão. Com isso, Hobbs e Shaw são recrutados separadamente para capturá-la e recuperar o vírus. Inicialmente, nenhum dos dois sabe que estão atrás da mesma pessoa, e quando descobrem, a tensão aumenta ainda mais, especialmente para Shaw, que se vê dividido entre proteger sua irmã e cumprir a missão. Quando finalmente encontram Hattie, ela revela a verdade sobre o vírus e a ameaça representada por Brixton. Eles percebem que, apesar de suas diferenças, precisam trabalhar juntos para evitar uma catástrofe global. Esse momento marca o início de uma parceria forçada, repleta de conflitos, mas também de momentos cômicos, já que os dois personagens vivem trocando insultos e competindo até nas situações mais absurdas. Brixton, por sua vez, não é um vilão comum. Ele foi aprimorado tecnologicamente por uma organização secreta conhecida como Atheon, que busca dominar o futuro da humanidade através da evolução artificial. Com implantes cibernéticos, Brixton possui força sobre-humana, reflexos aprimorados e acesso a um sistema que prevê movimentos de combate em tempo real, tornando-o praticamente invencível em confrontos diretos. Ele acredita firmemente na ideologia da organização, que defende que a humanidade precisa ser purificada e melhorada, eliminando os mais fracos. A narrativa então se desenvolve em uma corrida contra o tempo, para encontrar uma forma de extrair o vírus do corpo de Hattie, antes que ele seja ativado ou que Brixton a capture. Para isso, Hobbs e Shaw precisam buscar aliados e recursos ao redor do mundo, o que leva a história a diferentes cenários internacionais, incluindo perseguições de carro, confrontos corpo a corpo e sequências de ação altamente elaboradas. Em determinado momento, o trio descobre que existe um equipamento capaz de extrair o vírus com segurança, mas ele está sob controle da Atheon. Após uma tentativa fracassada de obtê-lo, eles percebem que precisarão de ajuda adicional. É então que Hobbs decide levar todos para Samoa, sua terra natal, onde sua família possui conhecimento técnico e recursos improvisados que podem ser usados para criar uma solução alternativa. Essa parte do filme traz um contraste interessante, mostrando um ambiente mais tradicional e culturalmente rico, em oposição à tecnologia avançada da organização inimiga. Lá, Hobbs precisa se reconciliar com seu passado e com seu irmão, com quem teve desentendimentos antigos. Apesar da resistência inicial, sua família decide ajudá-lo, preparando-se para um confronto direto com as forças de Brixton. O clímax do filme ocorre em Samoa, onde acontece uma grande batalha entre o grupo de Hobbs e Shaw e os agentes da Atheon. Utilizando tanto estratégias modernas quanto táticas tradicionais, eles conseguem enfrentar as forças superiores do inimigo. Durante essa sequência, Hobbs e Shaw finalmente aprendem a trabalhar em sincronia, combinando suas habilidades de forma eficaz. O confronto final entre Hobbs, Shaw e Brixton
é intenso e simbólico. Para derrotá-lo, eles percebem que precisam agir como uma equipe, superando suas rivalidades pessoais. Ao sincronizarem seus ataques, conseguem neutralizar a vantagem tecnológica de Brixton e derrotá-lo. Mesmo assim, o vilão permanece fiel à sua ideologia até o fim, recusando-se a aceitar a derrota. Após a batalha, o vírus é finalmente extraído do corpo de Hatch com sucesso, evitando a catástrofe global. A ameaça imediata é neutralizada, mas a organização Atheon permanece ativa nas sombras, sugerindo que ainda há perigos futuros a serem enfrentados. No desfecho, Hobbs retorna à sua vida familiar, fortalecendo seus laços com sua filha e sua comunidade, enquanto Shaw começa a reconstruir sua relação com Harry e a lidar com seu passado. Apesar de ainda manterem sua rivalidade característica, fica claro que Hobbs e Shaw desenvolveram um respeito mútuo, resultado das experiências que compartilharam. O filme equilibra a ação intensa, humor e desenvolvimento de personagens, destacando a dinâmica única entre os protagonistas. A narrativa explora temas como lealdade, família, redenção e o impacto da tecnologia no futuro da humanidade. Além disso, reforça a ideia central da franquia Velozes e Furiosos. Não importa quão diferentes sejam as pessoas, a união pode superar qualquer desafio. Ao longo da história, o público acompanha não apenas uma missão para salvar o mundo, mas também a evolução de dois personagens que aprendem a deixar suas diferenças de lado em nome de um objetivo maior. Essa combinação de ação espetacular e interação carismática entre os protagonistas é o que torna Hobbs e Shaw uma adição marcante ao universo da franquia. O elenco de Velozes e Furiosos, Hobbs e Shaw, é um dos elementos mais importantes para o sucesso do filme, reunindo atores carismáticos que conseguem equilibrar ação intensa, humor e desenvolvimento de personagens. Cada integrante do elenco contribui de forma significativa para a narrativa, trazendo profundidade, presença e energia às cenas. A dinâmica entre os protagonistas e os coadjuvantes é essencial para construir o tom único do longa, que mistura rivalidade, companheirismo e espetáculo visual. O grande destaque fica para Dwayne Johnson, que interpreta Luke Hobbs. Seu personagem é um agente federal altamente treinado, conhecido por sua força física impressionante e senso de dever inabalável. Johnson traz ao papel uma presença dominante, combinando carisma natural com uma intensidade física que se encaixa perfeitamente nas sequências de ação. Além disso, ele consegue transmitir o lado humano de Hobbs, especialmente nas cenas envolvendo sua família e suas origens em Samoa. Essa dualidade entre o guerreiro implacável e o homem de família é essencial para tornar o personagem mais completo e emocionalmente envolvente. Ao lado dele está Jason Statham, como Deckard Shaw. Statham entrega uma performance marcada por sarcasmo, elegância e habilidade em combate. Shaw é o oposto de Hobbs em muitos aspectos, e o ator explora isso com precisão, criando um personagem que é ao mesmo tempo letal e extremamente carismático. Sua experiência em filmes de ação contribui para coreografias de luta fluidas e convincentes. Além disso, Statham domina o timing cômico, tornando as interações entre Shaw e Hobbs um dos pontos mais divertidos do filme. Sua atuação ajuda a equilibrar a seriedade da missão com momentos de leveza. Idris Elba interpreta o vilão Brixton Lore, e sua presença eleva o nível de ameaça da história. Elba constrói um antagonista imponente, com uma aura de invencibilidade que vem tanto de suas melhorias tecnológicas quanto de sua convicção ideológica.
Ele não é apenas um vilão físico, mas também simbólico, representando um futuro dominado pela tecnologia e pela perda da humanidade. Sua atuação é intensa e controlada, transmitindo frieza e determinação. Brixton se destaca como um adversário à altura dos protagonistas, e Elba consegue equilibrar sua força com uma personalidade marcante. Outro nome fundamental no elenco é Vanessa Kirby, que interpreta Hattie Shaw. Sua personagem é uma agente altamente competente e independente, que desempenha um papel central na trama. Kirby traz força e vulnerabilidade ao papel, mostrando uma mulher que é capaz de enfrentar ameaças extremas, mas que também carrega o peso de suas escolhas. Sua química com Statham é convincente, especialmente por representar a relação de irmãos, enquanto sua interação com Johnson adiciona outra camada à dinâmica do grupo. Hattie não é apenas uma figura a ser resgatada, mas uma protagonista ativa na resolução do conflito. Helen Mirren retorna como Magdalene Shaw, mãe de Deckard e Hattie. Mesmo com tempo limitado em cena, Mirren rouba a atenção com sua performance elegante e espirituosa. Sua personagem adiciona humor e sofisticação ao filme, além de reforçar o tema de família que permeia toda a narrativa. A atriz consegue criar impacto, mesmo em participações breves, mostrando a força de sua presença e talento. No núcleo familiar de Hobbs, destaca-se Cliff Curtis, que interpreta Jonah Hobbs, irmão do protagonista. Curtis traz uma energia emocional importante para o filme, especialmente nas cenas ambientadas em Samoa. Seu personagem representa os laços familiares e as tensões do passado, contribuindo para o desenvolvimento de Hobbs como indivíduo. A interação entre os dois irmãos adiciona profundidade à história, mostrando que o conflito não é apenas externo, mas também interno. Roman Reigns também aparece como Mateo Hobbs, outro irmão do protagonista. Sua participação reforça o aspecto físico e tribal das cenas em Samoa, contribuindo para as sequências de ação com uma presença imponente. Reigns, conhecido por sua carreira no wrestling, traz autenticidade às cenas de combate, além de ajudar a construir o senso de união familiar. Entre as participações especiais, Ryan Reynolds se destaca como o agente Locke. Sua atuação é marcada por humor rápido e irreverente, oferecendo momentos cômicos que contrastam com a tensão da narrativa principal. Reynolds interpreta um personagem que admira Hobbs, mas de uma forma exagerada e quase absurda, o que gera cenas memoráveis. Sua presença, embora breve, contribui significativamente para o tom descontraído do filme. Outro destaque é Kevin Hart, que aparece em uma participação especial, como um agente que tenta se provar capaz de atuar no campo. Hart traz seu estilo característico de comédia, criando uma cena divertida que quebra o ritmo da ação e adiciona variedade ao filme. Sua energia contrasta com a seriedade dos protagonistas, reforçando o equilíbrio entre ação e humor. Além dos nomes mais conhecidos, o elenco de apoio desempenha um papel essencial na construção do mundo do filme. Os agentes da organização Etheon, por exemplo, ajudam a criar a sensação de ameaça constante, enquanto os membros da família de Hobbs trazem autenticidade cultural às cenas em Samoa. Esses personagens secundários, embora não tão desenvolvidos individualmente, contribuem para o contexto e a escala da narrativa. A química entre os atores é um dos maiores trunfos do filme. A rivalidade entre Johnson e Statham funciona porque ambos conseguem equilibrar ego e humor, criando uma dinâmica que é ao mesmo tempo competitiva e colaborativa. Essa interação constante mantém o público engajado,
transformando até mesmo diálogos simples em momentos memoráveis. Outro ponto importante é como o elenco consegue sustentar o tom híbrido do filme. Não se trata apenas de um filme de ação, mas também de uma comédia e, em certos momentos, de um drama familiar. Cada ator entende seu papel dentro dessa mistura de gêneros, contribuindo para que o resultado final seja coeso. Essa versatilidade é fundamental para o sucesso do longa, já que permite transições naturais entre cenas de alta intensidade e momentos mais leves. O trabalho físico dos atores também merece destaque. Tanto Johnson quanto Statham realizam cenas de ação exigentes, que envolvem combate corpo a corpo, perseguições e acrobacias. Idris Elba, por sua vez, precisa combinar atuação tradicional com elementos tecnológicos, já que seu personagem possui habilidades sobre-humanas. Vanessa Kirby também participa ativamente das sequências de ação, reforçando a ideia de que sua personagem é tão capaz quanto os protagonistas. Em termos de representação, o filme também se destaca por valorizar diferentes origens culturais, especialmente nas cenas ambientadas em Samoa. O elenco envolvido nessas sequências ajuda a criar uma atmosfera autêntica, trazendo elementos culturais que enriquecem a narrativa. Isso demonstra uma preocupação em ir além do padrão típico de filmes de ação, adicionando camadas de identidade e pertencimento. Por fim, o elenco de Hobbs & Shaw é um exemplo de como a escolha certa de atores pode elevar uma produção. Cada integrante, desde os protagonistas até as participações especiais, contribui para criar uma experiência envolvente e dinâmica. O resultado é um filme que não depende apenas de efeitos visuais ou cenas de ação, mas também do talento e da química de seu elenco. A avaliação de Velozes e Furiosos, Hobbs & Shaw, passa necessariamente por entender a proposta do filme dentro do universo maior da franquia Velozes e Furiosos. Diferente dos capítulos principais da saga, este longa funciona como um spin-off, focado em 2 personagens específicos e ampliando o tom de ação para níveis ainda mais exagerados e espetaculares. Isso significa que a experiência oferecida aqui é um pouco diferente, menos sobre corridas de rua e mais sobre espionagem, tecnologia avançada e combates quase sobre-humanos. Desde o início, o filme deixa claro que sua prioridade é o entretenimento puro. Não há uma tentativa de ser profundamente realista ou complexo do ponto de vista narrativo. Em vez disso, a produção aposta em cenas de ação grandiosas, humor constante e na química entre os protagonistas. Para muitos espectadores, essa abordagem é justamente o maior atrativo, enquanto para outros pode ser um ponto negativo, dependendo das expectativas. Um dos maiores destaques do filme é, sem dúvida, a dinâmica entre Dwayne Johnson e Jason Statham. A rivalidade entre Luke Hobbs e Deckard Shaw é construída com base em provocações, disputas de ego e diferenças de personalidade. Johnson traz um estilo mais direto, físico e imponente, enquanto Statham aposta em sarcasmo, precisão e elegância. Essa combinação funciona extremamente bem na tela, criando momentos que são ao mesmo tempo intensos e divertidos. Grande parte do charme do filme vem justamente dessas interações, que conseguem manter o público envolvido mesmo quando a história segue caminhos previsíveis. Outro ponto positivo importante é a presença de Idris Elba como vilão Brixton. Ele não é apenas mais um antagonista genérico. Sua construção envolve elementos tecnológicos e ideológicos que o tornam mais interessante. A ideia de um super-humano aprimorado por tecnologia adiciona um toque quase futurista ao filme,
elevando o nível das ameaças enfrentadas pelos protagonistas. Elba entrega uma atuação sólida, com carisma suficiente para tornar o personagem memorável, mesmo dentro de um roteiro que não aprofunda tanto suas motivações. Vanessa Kirby também merece destaque por sua interpretação de Hattie Shaw. Em muitos filmes de ação, personagens femininas acabam sendo subutilizadas, mas aqui isso não acontece. Hattie é ativa, inteligente e essencial para o desenvolvimento da trama. Kirby consegue equilibrar força e emoção, contribuindo para que a personagem não seja apenas um suporte para os protagonistas, mas sim uma peça fundamental da narrativa. Do ponto de vista técnico, o filme é impressionante. As sequências de ação são elaboradas, bem coreografadas e visualmente impactantes. Há perseguições de carro, lutas corpo a corpo, explosões e cenas que desafiam as leis da física, algo que já se tornou uma marca registrada da franquia. Para quem gosta de ação intensa e exagerada, o filme entrega exatamente o que promete. No entanto, para espectadores que preferem algo mais realista ou contido, esse excesso pode parecer cansativo ou até mesmo absurdo. O ritmo do filme é outro aspecto que divide opiniões. Por um lado, ele é dinâmico, com poucos momentos de pausa, mantendo a energia alta do início ao fim. Por outro lado, essa falta de respiro pode fazer com que algumas cenas pareçam repetitivas, ou que o impacto das sequências de ação diminua ao longo do tempo. Em outras palavras, o filme aposta tanto na intensidade que, em certos momentos, pode acabar saturando o espectador. O humor é um elemento constante e desempenha um papel crucial na experiência geral. As piadas, muitas vezes baseadas na rivalidade entre os protagonistas, ajudam a aliviar a tensão e tornam o filme mais acessível. No entanto, nem todas funcionam igualmente bem. Algumas podem parecer forçadas ou exageradas, especialmente para quem prefere um tom mais sério. Ainda assim, no contexto geral, o humor contribui positivamente, reforçando a identidade do filme como um entretenimento leve e descontraído. Um aspecto interessante é a mudança de foco em relação aos filmes principais da franquia. Aqui, há uma maior ênfase em tecnologia, espionagem e ameaças globais, aproximando o filme de produções do gênero de ação e espionagem. Isso pode ser visto tanto como uma evolução, quanto como um afastamento das raízes da série. Para alguns fãs, essa mudança é refrescante. Para outros, pode parecer que o filme perdeu parte de sua essência original. As cenas ambientadas em Samoa são um dos momentos mais marcantes do filme. Além de oferecerem um contraste visual com os cenários urbanos e tecnológicos, elas introduzem elementos culturais que enriquecem a narrativa. Essas sequências também trazem um lado mais emocional, explorando o tema da família, que sempre foi central na franquia. Esse equilíbrio entre tradição e modernidade é um dos pontos altos do filme, mostrando que ele não se resume apenas à ação. Apesar de seus pontos fortes, o filme não está isento de críticas. O roteiro, por exemplo, é relativamente simples e previsível. Muitos dos acontecimentos seguem fórmulas já conhecidas do gênero, o que pode reduzir o fator surpresa. Além disso, o vilão, embora carismático, poderia ter sido mais aprofundado, especialmente em relação à organização que representa. Outro ponto que pode ser considerado negativo é o exagero em certos momentos. O filme frequentemente ultrapassa os limites da plausibilidade, o que pode afastar espectadores que buscam uma narrativa mais crível. No entanto, esse exagero também é parte da proposta e do estilo da franquia. Então, sua recepção depende muito das expectativas de quem assiste. Em termos de entretenimento,
é difícil negar que o filme cumpre seu papel. Ele é envolvente, visualmente impressionante e conta com performances carismáticas. Não se trata de uma obra que busca profundidade ou inovação narrativa, mas sim de um espetáculo que prioriza diversão e impacto visual. Então, vale a pena assistir? A resposta depende do que você procura em um filme. Se você gosta de ação exagerada, personagens carismáticos, humor leve e cenas espetaculares, então a resposta é sim. O filme certamente vale a pena. Ele oferece uma experiência divertida e energética, ideal para quem quer se desligar da realidade por algumas horas. Por outro lado, se você prefere histórias mais profundas, realistas ou com maior desenvolvimento de personagens e enredo, talvez o filme não atenda completamente às suas expectativas. Nesse caso, ele pode ser visto como superficial ou excessivamente focado em espetáculo. No fim das contas, Velozes e Furiosos, Hobbs & Shaw é um filme que sabe exatamente o que quer ser e entrega isso com eficiência. Ele não tenta reinventar o gênero, mas sim oferecer uma versão amplificada do que já funciona dentro da franquia. Sua maior força está na química entre os protagonistas e na capacidade de entreter, mesmo com um roteiro simples. A construção visual de Velozes e Furiosos, Hobbs & Shaw é um dos aspectos mais impressionantes do filme, especialmente quando analisamos o uso extensivo de VFX, efeitos visuais, e CGI, imagens geradas por computador. O longa eleva o padrão da franquia ao incorporar tecnologia de ponta para criar sequências de ação que vão além das limitações físicas do mundo real, resultando em uma experiência altamente estilizada e impactante. Desde as primeiras cenas, fica evidente que o filme utiliza uma combinação cuidadosa de efeitos práticos e digitais. Essa mistura é essencial para manter uma sensação de realismo, mesmo em situações completamente exageradas. Em vez de depender exclusivamente de CGI, a produção frequentemente começa com elementos reais, como veículos, cenários e atores, e depois os aprimora digitalmente. Isso permite que as cenas tenham peso e autenticidade, ao mesmo tempo em que alcançam níveis de espetáculo impossíveis de serem realizados apenas com efeitos práticos. Um dos elementos mais marcantes do uso de CGI no filme está na criação do vilão Brixton, interpretado por Idris Elba. Embora o ator esteja fisicamente presente nas cenas, muitos dos seus atributos sobre-humanos são construídos digitalmente. Seus movimentos são aprimorados com efeitos visuais que aumentam sua velocidade e precisão, enquanto interfaces holográficas e gráficos sobrepostos ajudam a transmitir a ideia de que ele está constantemente analisando o ambiente ao seu redor. Esse tipo de efeito não apenas melhora a estética, mas também contribui para a narrativa, reforçando o conceito de um personagem tecnologicamente avançado. Outro aspecto importante é o uso de CGI em cenas de perseguição. O filme apresenta sequências envolvendo carros, motos e até veículos militares, muitas vezes em ambientes urbanos densos ou locais de difícil acesso. Nessas cenas, o CGI é utilizado para ampliar cenários, adicionar elementos destrutivos e criar movimentos impossíveis. Por exemplo, veículos podem realizar manobras extremamente arriscadas, como saltos de grandes alturas ou mudanças bruscas de direção em alta velocidade, sem comprometer a segurança dos atores. Além disso, colisões e explosões são frequentemente intensificadas digitalmente, aumentando o impacto visual. As cenas de destruição em larga escala também são um campo onde o CGI se destaca.
Prédios, estradas e estruturas inteiras são parcialmente ou totalmente criados digitalmente para permitir sequências de ação mais complexas. Isso possibilita que os cineastas destruam ambientes de forma controlada e repetível, garantindo que cada detalhe seja ajustado para obter o máximo efeito dramático. A simulação de partículas, como poeira, destroços e fumaça, desempenha um papel crucial nessas cenas, tornando tudo mais convincente. O uso de efeitos visuais também é evidente na criação de ambientes. Embora muitas cenas sejam filmadas em locações reais, o CGI é frequentemente utilizado para expandir esses cenários. Cidades podem ser ampliadas, paisagens podem ser modificadas e elementos adicionais podem ser inseridos para enriquecer a composição visual. Isso é especialmente útil em cenas que exigem uma escala maior do que a disponível na locação original. Um dos momentos mais interessantes do filme, do ponto de vista técnico, ocorre nas sequências ambientadas em Samoa. Embora essas cenas tenham uma base mais prática e natural, o CGI ainda desempenha um papel importante. Ele é utilizado para ajustar o ambiente, melhorar a iluminação e integrar elementos que não estavam presentes durante as filmagens. O objetivo aqui não é criar algo artificial, mas sim aprimorar o que já existe, mantendo uma aparência orgânica. As cenas de combate corpo a corpo também se beneficiam do uso de efeitos visuais. Embora os atores como Dwayne Johnson e Jason Statham realizem grande parte das coreografias, o CGI é usado para intensificar impactos, adicionar efeitos de câmera e corrigir movimentos. Isso permite que os golpes pareçam mais fortes e rápidos, aumentando a sensação de intensidade. Em alguns casos, dublês digitais são utilizados para executar movimentos extremamente perigosos, garantindo a segurança da equipe. Outro componente fundamental do CGI no filme é o uso de digital doubles, ou duplicatas digitais dos atores. Esses modelos tridimensionais são criados com alto nível de detalhe e podem ser usados em cenas onde seria impossível ou arriscado utilizar os atores reais. Eles são particularmente úteis em tomadas amplas ou em momentos de ação extrema, onde a câmera se move rapidamente e o foco não está em detalhes faciais. A iluminação digital é outro aspecto técnico relevante. Em muitas cenas, especialmente aquelas com efeitos especiais intensos, a iluminação é ajustada digitalmente para garantir consistência visual. Isso inclui a adição de reflexos, brilhos e sombras, que ajudam a integrar elementos reais e digitais. A iluminação também é usada para destacar momentos importantes, direcionando a atenção do espectador para pontos específicos da tela. O design de som, embora não seja parte direta do CGI, trabalha em conjunto com os efeitos visuais para criar uma experiência mais imersiva. Explosões, impactos e movimentos rápidos são acompanhados por efeitos sonoros cuidadosamente sincronizados, reforçando a sensação de realismo. Essa integração entre áudio e imagem é essencial para que o CGI seja convincente. Um ponto interessante é como o filme utiliza o CGI não apenas para criar ação, mas também para contar a história. As interfaces tecnológicas associadas ao vilão, por exemplo, ajudam o público a entender suas habilidades e limitações. Da mesma forma, os efeitos visuais são usados para transmitir a escala das ameaças e a urgência das situações, contribuindo para o ritmo da narrativa. No entanto, o uso intensivo do CGI também pode ser visto como uma faca de dois gumes. Para alguns espectadores,
o excesso de efeitos pode reduzir a sensação de realismo, tornando as cenas menos impactantes emocionalmente. Quando tudo parece possível, o perigo pode parecer menos real. Esse é um desafio comum em filmes de ação modernos, e Hobbs e Shaw não é exceção. Por outro lado, é importante considerar que o filme não busca realismo absoluto. Sua proposta é oferecer espetáculo e entretenimento, e nesse sentido, o CGI é uma ferramenta essencial. Ele permite que os criadores ultrapassem limites e entreguem cenas que seriam impossíveis de outra forma. Para o público que aprecia esse tipo de abordagem, os efeitos visuais são um dos principais atrativos. A evolução tecnológica também desempenha um papel importante na qualidade do CGI apresentado. Comparado a filmes mais antigos da franquia, Hobbs & Shaw mostra um avanço significativo em termos de detalhamento, fluidez de movimento e integração entre elementos reais e digitais. Isso reflete não apenas o progresso da indústria, mas também o investimento significativo na produção. Outro aspecto relevante é o trabalho das equipes de efeitos visuais, que envolve centenas de profissionais especializados. Modeladores, animadores, artistas de iluminação e compositores trabalham juntos para criar cada cena. Esse processo é altamente colaborativo e pode levar meses para ser concluído, especialmente em sequências mais complexas. Além disso, o filme utiliza técnicas avançadas de captura de movimento em algumas cenas. Essa tecnologia permite registrar os movimentos dos atores e aplicá-los a personagens digitais, garantindo maior realismo. No caso de Brixton, isso ajuda a manter a expressividade de Idris Elba, mesmo quando elementos digitais são adicionados. Em termos de direção, o uso de CGI é cuidadosamente planejado para se alinhar com a visão do filme. As cenas são projetadas desde o início com os efeitos visuais em mente, o que significa que o CGI não é apenas um complemento, mas uma parte fundamental da narrativa. Isso garante que os efeitos sejam integrados de forma coesa, em vez de parecerem adicionados posteriormente. Em conclusão, o trabalho de VFX e CGI em Velozes e Furiosos, Hobbs & Shaw é um dos pilares que sustentam a experiência do filme. Ele permite a criação de um mundo onde a ação é levada ao extremo, sem perder completamente o senso de plausibilidade visual. Embora possa não agradar a todos os públicos, especialmente aqueles que preferem abordagens mais realistas, é inegável que o filme representa um exemplo impressionante do que a tecnologia moderna pode alcançar no cinema. O desempenho comercial de Velozes e Furiosos, Hobbs & Shaw, é um aspecto fundamental para entender o impacto do filme dentro da indústria cinematográfica, e também no contexto da franquia Velozes e Furiosos. Como um spin-off focado em personagens específicos, havia uma grande expectativa em relação à sua performance nas bilheterias, já que ele precisava provar que poderia sustentar o interesse do público, mesmo sem o elenco principal completo da saga. O filme foi lançado globalmente em 2019, em um período estratégico de verão em muitos mercados internacionais, o que tradicionalmente favorece produções de grande orçamento e alto apelo comercial. Logo em seu fim de semana de estreia, o longa apresentou números sólidos, liderando as bilheterias em diversos países. Nos Estados Unidos, o desempenho inicial foi considerado forte, embora não tenha atingido os níveis dos filmes principais da franquia. Ainda assim, demonstrou que havia interesse significativo do público em acompanhar essa nova vertente da história. No mercado internacional, o filme teve um desempenho ainda mais expressivo. Países da Europa, Ásia e América Latina contribuíram significativamente para o total arrecadado. Esse padrão já era esperado,
uma vez que a franquia Velozes e Furiosos historicamente possui grande apelo fora dos Estados Unidos. A presença de atores globalmente reconhecidos, como Dwayne Johnson e Jason Statham, ajudou a impulsionar o interesse em diferentes mercados. Ao longo de sua exibição nos cinemas, o filme acumulou uma arrecadação global que ultrapassou centenas de milhões de dólares. Esse resultado pode ser considerado um sucesso comercial, especialmente levando em conta que se trata de um spin-off e não de um capítulo principal da franquia. No entanto, é importante observar que o orçamento de produção também foi bastante elevado, incluindo custos significativos com efeitos visuais, elenco de alto nível e campanhas de marketing global. O orçamento estimado do filme foi alto, refletindo a escala da produção e a ambição do projeto. Isso significa que, para ser considerado um sucesso financeiro completo, o filme precisava alcançar uma arrecadação robusta. Felizmente, o desempenho consistente ao longo das semanas, especialmente nos mercados internacionais, garantiu um retorno positivo. Além disso, receitas adicionais provenientes de licenciamento, produtos relacionados e exibição em plataformas digitais contribuíram para consolidar sua rentabilidade. Um ponto interessante na análise de bilheteria é a comparação com outros filmes da franquia. Embora Hobbs & Shaw não tenha alcançado os números recordes de títulos como Velozes e Furiosos 7 ou Velozes e Furiosos 8, ele conseguiu se estabelecer como uma extensão viável do universo, mostrando que há espaço para histórias paralelas. Isso abriu caminho para possíveis continuações e novos projetos derivados. Outro fator que influenciou o desempenho do filme foi a recepção do público. Apesar de críticas mistas por parte de especialistas, muitos espectadores reagiram positivamente ao tom mais leve e à química entre os protagonistas. Esse tipo de resposta ajudou a manter o filme relevante nas semanas seguintes ao lançamento, evitando quedas abruptas na arrecadação. Além das bilheterias, o ciclo comercial de um filme moderno inclui sua distribuição em home media, que desempenha um papel crucial na geração de receita adicional. No caso de Velozes e Furiosos, Hobbs e Shaw, o lançamento em formatos domésticos ocorreu alguns meses após sua estreia nos cinemas, seguindo o padrão da indústria. O filme foi disponibilizado inicialmente em plataformas digitais para compra e aluguel. Esse tipo de lançamento permite que o público assista ao filme em casa com alta qualidade, muitas vezes incluindo conteúdos extras. A versão digital geralmente chega primeiro ao mercado, aproveitando o interesse ainda recente gerado pela exibição nos cinemas. Posteriormente, o longa foi lançado em formatos físicos, como Blu-ray e DVD. Essas edições costumam incluir materiais adicionais, como cenas deletadas, comentários do diretor, bastidores e entrevistas com o elenco. Esses extras são especialmente valorizados por fãs da franquia, que buscam uma experiência mais completa e aprofundada. O lançamento em Blu-ray, em particular, destacou-se pela qualidade audiovisual. A alta definição permite apreciar melhor os detalhes das cenas de ação e dos efeitos visuais, que são um dos principais atrativos do filme. O áudio também é um ponto forte, com mixagens que valorizam explosões, perseguições e trilha sonora, proporcionando uma experiência mais imersiva. Outro aspecto relevante do home media é a disponibilidade em plataformas de streaming. Com o crescimento desse tipo de serviço, muitos espectadores optam por assistir a filmes em assinaturas mensais, em vez de comprar cópias físicas ou digitais. A inclusão do filme em catálogos de streaming ampliou ainda mais seu alcance,
permitindo que novas audiências descobrissem a produção. A estratégia de distribuição em múltiplos formatos é essencial para maximizar a receita de um filme. Mesmo após sair dos cinemas, ele continua gerando lucro por meio de vendas digitais, físicas e licenciamento para plataformas. No caso de Hobbs & Shaw, essa abordagem contribuiu para prolongar sua relevância no mercado. Além disso, o desempenho no mercado doméstico pode influenciar decisões futuras do estúdio. Bons resultados em vendas e streaming indicam que há interesse contínuo do público, o que pode justificar investimentos em sequências ou projetos relacionados. Nesse sentido, o filme cumpriu um papel importante ao demonstrar o potencial de expansão da franquia. Outro ponto interessante é o impacto do marketing no sucesso comercial. A campanha promocional de Hobbs & Shaw foi ampla e bem planejada, destacando tanto as cenas de ação quanto o humor e a química entre os protagonistas. Trailers, entrevistas e eventos ajudaram a gerar expectativa e atrair diferentes públicos. O lançamento global simultâneo também foi uma estratégia eficaz, reduzindo o impacto da pirataria e aproveitando o hype internacional. Esse tipo de abordagem é comum em grandes produções e contribui para resultados mais consistentes nas bilheterias. Em termos de legado, o desempenho comercial de Velozes e Furiosos, Hobbs e Shaw pode ser considerado um sucesso moderado a forte. Ele não apenas recuperou seu investimento, mas também reforçou a viabilidade de spin-offs dentro da franquia. Isso é particularmente importante em um cenário onde estúdios buscam expandir universos cinematográficos e explorar novas narrativas. Ao analisar tanto a bilheteria quanto o lançamento em home media, fica claro que o filme foi bem sucedido em atingir seus objetivos comerciais. Ele conseguiu atrair público aos cinemas, manter interesse ao longo do tempo e gerar receita adicional em múltiplas plataformas. A análise dos pontos positivos e negativos de Velozes e Furiosos, Hobbs e Shaw revela um filme que aposta fortemente no entretenimento, mas que também apresenta limitações claras, dependendo do tipo de experiência que o espectador procura. Como um spin-off da franquia Velozes e Furiosos, ele carrega tanto as qualidades que fizeram a série se tornar um sucesso global, quanto alguns dos excessos que se tornaram característicos ao longo dos anos. Um dos maiores pontos positivos do filme é, sem dúvida, a química entre Dwayne Johnson e Jason Statham. A dinâmica entre Luke Hobbs e Deckard Shaw é o coração da narrativa. A rivalidade constante entre os dois cria momentos de humor genuíno e ajuda a manter o ritmo do filme envolvente. Ambos os atores têm forte presença de tela e conseguem equilibrar ação e comédia com naturalidade. Essa interação é tão eficaz que, mesmo em momentos em que a história perde força, o carisma dos protagonistas mantém o interesse do público. Outro ponto positivo importante é o nível das cenas de ação. O filme entrega sequências grandiosas, com perseguições, combates e explosões que impressionam visualmente. Há um claro investimento em coreografia, efeitos visuais e direção, resultando em cenas que são dinâmicas e impactantes. Para fãs do gênero, esse é um dos principais atrativos. A produção não economiza em espetáculo, e isso se reflete na escala das cenas, que frequentemente ultrapassam os limites da realidade. A presença de Idris Elba como vilão também é um destaque positivo. Seu personagem, Brixton, traz um elemento diferenciado ao introduzir uma ameaça tecnologicamente avançada. Ele não é apenas forte, mas também estrategista e ideologicamente motivado. Isso adiciona uma camada interessante à narrativa, mesmo que o desenvolvimento do personagem não seja tão aprofundado quanto poderia.
Ainda assim, Elba consegue criar um antagonista memorável, com presença marcante e intensidade. Vanessa Kirby também contribui positivamente com sua interpretação de Hattie Shaw. Sua personagem é ativa e relevante para a trama, o que é um ponto importante em um gênero que muitas vezes subutiliza personagens femininas. Hattie participa das cenas de ação, toma decisões importantes e não depende exclusivamente dos protagonistas. Isso torna o filme mais equilibrado e moderno em termos de representação. Outro aspecto positivo é o equilíbrio entre ação e humor. O filme não se leva excessivamente a sério, e isso funciona a seu favor. As piadas ajudam a aliviar a tensão e tornam a experiência mais leve e acessível. Esse tom descontraído é consistente com a proposta do filme e contribui para seu apelo comercial. Além disso, participações especiais adicionam momentos inesperados que enriquecem o entretenimento. As cenas ambientadas em Samoa também são um ponto forte. Elas trazem uma mudança de cenário e introduzem elementos culturais que enriquecem a narrativa. Além disso, essas sequências reforçam o tema da família, que é central na franquia. A combinação de tradição e ação cria momentos visualmente interessantes e emocionalmente relevantes. Por outro lado, o filme apresenta diversos pontos negativos que não podem ser ignorados. Um dos principais é o roteiro previsível. A estrutura da história segue fórmulas já conhecidas do gênero, com poucos momentos de surpresa. Desde o início, é possível antecipar muitos dos acontecimentos, o que reduz o impacto dramático. Para espectadores que valorizam originalidade e complexidade narrativa, isso pode ser um problema significativo. Outro ponto negativo é o exagero em certos elementos. Embora a franquia já seja conhecida por ultrapassar limites realistas, Hobbs e Shaw leva isso ainda mais longe. As cenas de ação frequentemente desafiam as leis da física, de forma extrema, o que pode comprometer a imersão para alguns espectadores. Quando tudo parece possível, o senso de risco diminui e as cenas podem perder parte de sua tensão. O uso excessivo de CGI também pode ser visto como uma desvantagem. Embora os efeitos visuais sejam tecnicamente impressionantes, em alguns momentos eles se tornam evidentes demais, fazendo com que certas cenas pareçam artificiais. Isso pode afastar o público que prefere uma abordagem mais prática e realista. O equilíbrio entre efeitos práticos e digitais nem sempre é perfeito. O vilão, apesar de sua presença marcante, também sofre com falta de desenvolvimento mais profundo. A ideologia de Brixton e da organização que ele representa poderia ter sido explorada de forma mais detalhada. Isso teria enriquecido a narrativa e criado um conflito mais significativo. Em vez disso, o foco permanece principalmente na ação, deixando de lado oportunidades de aprofundamento. Outro aspecto que pode ser considerado negativo é o ritmo do filme. Embora seja rápido e cheio de ação, ele pode se tornar cansativo ao longo do tempo. A falta de momentos de pausa mais significativos impede que o público absorva completamente os acontecimentos. Isso pode resultar em uma sensação de repetição, especialmente nas sequências de ação. O humor, embora seja um ponto positivo em muitos momentos, também pode ser um ponto negativo em outros. Algumas piadas são repetitivas ou exageradas, o que pode reduzir seu impacto. Além disso, o excesso de humor em certas situações pode diminuir a seriedade de momentos que deveriam ser mais tensos. A duração do filme também é um fator a considerar. Para alguns espectadores, ele pode parecer um pouco longo,
especialmente devido à repetição de certos elementos. Um ritmo mais equilibrado e um roteiro mais conciso poderiam ter melhorado a experiência geral. Outro ponto crítico é o afastamento das raízes da franquia. Para fãs mais antigos, o foco em tecnologia avançada e ameaças globais pode parecer distante do espírito original de corridas de rua e histórias mais simples. Essa mudança de direção pode ser vista como uma evolução ou como uma perda de identidade, dependendo da perspectiva. Apesar dessas críticas, é importante reconhecer que muitos desses aspectos fazem parte da proposta do filme. Ele não busca ser uma obra profunda ou realista, mas sim um espetáculo de ação e entretenimento. Nesse contexto, muitos dos defeitos podem ser vistos como escolhas estilísticas. Em termos de impacto geral, os pontos positivos tendem a superar os negativos para o público que aprecia esse tipo de filme. A combinação de ação intensa, personagens carismáticos e humor leve cria uma experiência envolvente. No entanto, para quem busca algo mais sofisticado ou inovador, o filme pode não atender completamente às expectativas. Em conclusão, Velozes e Furiosos, Hobbs & Shaw é um filme que divide opiniões, mas que cumpre bem seu papel dentro do gênero. Seus pontos positivos, como a química entre os protagonistas, as cenas de ação e o entretenimento geral, são fortes o suficiente para torná-lo uma experiência divertida. Por outro lado, suas limitações, como o roteiro previsível e o excesso de exagero, impedem que ele alcance um nível mais elevado. O sucesso e a identidade de Velozes e Furiosos. Hobbs e Shaw estão diretamente ligados às decisões criativas tomadas por seu diretor e roteiristas. Esses profissionais são responsáveis por moldar não apenas a história, mas também o tom, o ritmo e a forma como o público se conecta com os personagens. No caso deste filme, há uma combinação interessante entre uma direção experiente em ação estilizada e um roteiro que busca equilibrar humor, espetáculo e desenvolvimento de personagens. A direção do filme ficou a cargo de David Leitch, um nome bastante reconhecido no gênero de ação contemporâneo. Antes de assumir este projeto, Leitch já havia dirigido filmes como Deadpool 2 e Atômica, além de ter uma carreira sólida como coordenador de dublês e especialista em coreografias de ação. Essa experiência prévia influencia diretamente o estilo visual de Hobbs e Shaw, especialmente nas cenas de combate e perseguição. Um dos principais traços da direção de David Leitch é a clareza nas cenas de ação. Em muitos filmes do gênero, a montagem rápida e o excesso de cortes podem dificultar a compreensão do que está acontecendo. No entanto, Leitch busca manter a legibilidade das sequências, permitindo que o público acompanhe os movimentos dos personagens e entenda a lógica das lutas. Isso é particularmente evidente nas cenas envolvendo Jason Statham, onde o combate corpo a corpo é coreografado com precisão e fluidez. Outro aspecto importante da direção é o equilíbrio entre ação e humor. Leitch demonstra habilidade em alternar momentos intensos com cenas mais leves, criando um ritmo que mantém o espectador engajado. Ele entende que a química entre Dwayne Johnson e Statham é um dos pontos fortes do filme, e por isso dá espaço para que essa dinâmica se desenvolva naturalmente. Muitas das interações entre os personagens são construídas com base em timing cômico, algo que o diretor explora com eficiência. A abordagem visual do filme também reflete a assinatura de Leitch. Ele utiliza enquadramentos dinâmicos, movimentos de câmera bem planejados e uma estética que valoriza tanto os efeitos práticos quanto o CGI. Isso cria uma sensação de grandiosidade,
ao mesmo tempo em que mantém uma certa conexão com o mundo físico. Sua experiência como dublê contribui para uma direção mais pé no chão, em termos de execução, mesmo quando o conteúdo é exagerado. Além disso, Leitch demonstra interesse em explorar elementos culturais e emocionais, como nas cenas ambientadas em Samoa. Nessas sequências, ele desacelera o ritmo e permite que o filme respire, focando nas relações familiares e no contexto dos personagens. Isso mostra uma tentativa de ir além da ação pura, adicionando camadas à narrativa. No entanto, a direção também enfrenta desafios. Um deles é lidar com o tom inconsistente do filme, que alterna entre ação intensa, comédia e momentos mais dramáticos. Embora Leitch consiga equilibrar esses elementos na maior parte do tempo, há momentos em que a transição não é completamente suave. Isso pode ser visto como uma limitação do roteiro, mas também exige decisões cuidadosas por parte do diretor. Falando em roteiro, o principal responsável pela escrita é Chris Morgan, que já possui uma longa história com a franquia Velozes e Furiosos. Morgan foi responsável por diversos filmes da série, ajudando a moldar sua evolução ao longo dos anos. Sua familiaridade com os personagens e o universo é um dos pontos fortes do roteiro de Hobbs e Shaw. O trabalho de Morgan neste filme envolve expandir a narrativa para além dos limites tradicionais da franquia. Em vez de focar apenas em corridas e crimes urbanos, ele introduz elementos de espionagem, tecnologia avançada e ameaças globais. Essa mudança de direção é significativa e demonstra uma tentativa de reinventar a fórmula, mantendo-a relevante para o público moderno. Um dos méritos do roteiro é a construção da relação entre Hobbs e Shaw. Morgan entende que o conflito entre os dois personagens é o motor da história, e por isso investe em diálogos que destacam suas diferenças. As provocações constantes, as disputas de ego e as situações em que são forçados a trabalhar juntos criam uma dinâmica envolvente. Esse tipo de interação é essencial para o sucesso do filme, e o roteiro acerta ao dar espaço para isso. Outro ponto positivo é a criação de Hattie Shaw, interpretada por Vanessa Kirby. O roteiro a apresenta como uma personagem forte e independente, que não depende dos protagonistas para avançar na história. Isso representa um avanço em relação a alguns filmes anteriores da franquia, onde personagens femininas tinham papéis mais limitados. No entanto, o roteiro também apresenta limitações. A principal delas é a previsibilidade. A estrutura narrativa segue um padrão bastante conhecido, com poucos desvios ou surpresas. Isso pode fazer com que o filme pareça formulaico, especialmente para quem já está familiarizado com o gênero. Embora isso não comprometa completamente o entretenimento, reduz o impacto emocional e a originalidade da história. Outro ponto que poderia ter sido melhor desenvolvido é o vilão. Apesar da presença marcante de Idris Elba, o roteiro não aprofunda suficientemente suas motivações ou a organização que ele representa. A ideia de uma entidade que busca transformar a humanidade através da tecnologia é interessante, mas acaba sendo explorada de forma superficial. Isso limita o potencial do conflito central. O equilíbrio entre humor e seriedade também é um desafio no roteiro. Em alguns momentos, o excesso de piadas pode enfraquecer a tensão dramática. Embora o humor seja uma parte importante da identidade do filme, sua utilização poderia ser mais controlada em certas situações. Apesar dessas críticas, é importante reconhecer que o roteiro cumpre seu objetivo principal: entreter. Ele oferece uma estrutura sólida para as cenas de ação e cria oportunidades para que os atores brilhem. Além disso, mantém a essência da franquia,
especialmente no que diz respeito ao tema da família e da colaboração. A colaboração entre diretor e roteirista é evidente ao longo do filme. Leach e Morgan trabalham juntos para criar uma experiência que combina espetáculo visual com personagens carismáticos. Embora nem todas as escolhas sejam perfeitas, há uma clara intenção de entregar um produto que agrade ao público e expanda o universo da franquia. Outro aspecto interessante é como o filme reflete tendências mais amplas da indústria cinematográfica. A combinação de ação, humor e elementos de ficção científica é cada vez mais comum, especialmente em produções de grande orçamento. Nesse sentido, Hobbs e Shaw segue uma fórmula que tem se mostrado eficaz, mesmo que não seja particularmente inovadora. Em termos de impacto, o trabalho de David Leitch e Chris Morgan contribui para consolidar o filme como um spin-off viável. Eles conseguem criar uma identidade própria, ao mesmo tempo em que mantêm conexões com a franquia principal. Isso é essencial para o sucesso de projetos derivados, que precisam equilibrar familiaridade e novidade. Em conclusão, a direção de David Leitch e o roteiro de Chris Morgan são fundamentais para o resultado final de Velozes e Furiosos, Hobbs e Shaw. Enquanto Leitch traz sua experiência em ação estilizada e dinâmica, Morgan oferece uma base narrativa que sustenta o filme. Juntos, eles criam uma produção que, apesar de suas limitações, consegue entreter e se destacar dentro do gênero. A trilha sonora e o BGM, Background Score, de Velozes e Furiosos, Hobbs e Shaw, desempenham um papel essencial na construção da atmosfera do filme, ajudando a intensificar as cenas de ação, reforçar emoções e dar identidade às sequências mais marcantes. Em produções desse porte, a música não é apenas um complemento, mas uma ferramenta narrativa poderosa que influencia diretamente a experiência do espectador. O principal responsável pela composição da trilha sonora original é Tyler Bates, um músico experiente, conhecido por seu trabalho em filmes de ação e produções de grande escala. Bates já colaborou com o diretor David Leitch em projetos anteriores, o que contribui para uma sintonia criativa entre imagem e som. Essa parceria é evidente em Hobbs e Shaw, onde a música se encaixa perfeitamente com o estilo visual dinâmico e energético do filme. O BGM do filme é caracterizado por uma mistura de elementos eletrônicos, orquestrais e batidas modernas, criando uma sonoridade híbrida que reflete o tom contemporâneo da narrativa. Essa combinação permite que a trilha acompanhe tanto cenas de ação intensa quanto momentos mais leves e humorísticos. Em sequências de perseguição, por exemplo, a música acelera o ritmo, utilizando batidas fortes e sintetizadores para aumentar a tensão e a sensação de velocidade. Um dos aspectos mais interessantes do trabalho de Tyler Bates é a criação de temas musicais associados aos personagens. Embora não sejam tão marcantes quanto em filmes mais tradicionais, esses temas ajudam a diferenciar os protagonistas e o vilão. Luke Hobbs, interpretado por Dwayne Johnson, é frequentemente acompanhado por músicas que enfatizam força e heroísmo, com o uso de percussão pesada e instrumentos que evocam poder físico. Já Deckard Shaw, vivido por Jason Statham, possui uma abordagem musical um pouco mais elegante e precisa, refletindo sua personalidade calculista e sofisticada. A trilha associada a ele tende a ser mais controlada, com ritmos que sugerem estratégia e eficiência. Essa diferenciação sutil ajuda a reforçar a dinâmica entre os personagens. O vilão Brixton, interpretado por Idris Elba, recebe um tratamento musical distinto. Sua trilha incorpora elementos eletrônicos mais agressivos, com sons distorcidos
e efeitos digitais que refletem sua natureza cibernética. Esse tipo de abordagem cria uma sensação de ameaça constante, destacando o personagem como algo além do humano. A música, nesse caso, não apenas acompanha a ação, mas também contribui para a construção da identidade do vilão. Além do BGM original, o filme também se destaca pelo uso de músicas licenciadas. Assim como outros filmes da franquia Velozes e Furiosos, Hobbs & Shaw incorpora uma variedade de faixas contemporâneas que ajudam a definir o tom das cenas. Essas músicas são escolhidas cuidadosamente para combinar com o ritmo e a energia das sequências, muitas vezes sendo utilizadas em momentos de transição ou em cenas de destaque. A trilha sonora inclui gêneros como hip hop, eletrônico e pop, refletindo a diversidade cultural da franquia. Esse tipo de seleção musical contribui para tornar o filme mais acessível e conectado com o público moderno. Além disso, as músicas ajudam a criar momentos memoráveis, associando determinadas cenas a faixas específicas. Um exemplo importante é como a música é utilizada nas cenas de ação. Em vez de depender exclusivamente do BGM, o filme frequentemente mistura trilha original com músicas licenciadas, criando uma experiência sonora mais rica. Essa abordagem permite variar o tom e evitar monotonia, mantendo o espectador engajado. As cenas ambientadas em Samoa apresentam uma abordagem musical diferente. Nessas sequências, há uma tentativa de incorporar elementos culturais na trilha, utilizando instrumentos e ritmos que evocam a tradição local. Isso ajuda a criar uma identidade sonora única para essas partes do filme, diferenciando-as do restante da narrativa. A música, nesse contexto, também reforça o tema da família e das origens de Hobbs. Outro ponto importante é a integração entre música e efeitos sonoros. Em filmes de ação, o design de som trabalha em conjunto com o BGM para criar uma experiência imersiva. Explosões, motores e impactos são cuidadosamente sincronizados com a trilha, criando uma sensação de intensidade e realismo. Essa combinação é essencial para que as cenas tenham o impacto desejado. O uso de silêncio também merece destaque. Em alguns momentos, o filme reduz ou elimina a música para criar tensão ou destacar diálogos importantes. Essa técnica é eficaz, porque permite que o público se concentre nos personagens e na narrativa, criando contraste com as cenas mais intensas. Do ponto de vista técnico, a produção da trilha sonora envolve um processo complexo. Tyler Bates trabalha com uma equipe de músicos, engenheiros de som e produtores para criar cada faixa. A gravação pode incluir instrumentos reais, sintetizadores e software avançado de produção musical. O resultado é uma trilha que combina elementos tradicionais e modernos. A mixagem de som também é um fator crucial. Em um filme como Hobbs & Shaw, é importante equilibrar música, diálogos e efeitos sonoros, para que nenhum elemento se sobreponha aos outros. Isso exige precisão e atenção aos detalhes, especialmente em cenas com muita ação. Um dos desafios enfrentados pela trilha sonora é manter a identidade em meio a tanta variedade. Com diferentes tipos de música e estilos, há o risco de o filme parecer inconsistente. No entanto, a direção musical consegue manter uma certa coesão, utilizando elementos recorrentes e uma abordagem energética que unifica as diferentes partes. Apesar de seus pontos fortes, a trilha sonora também pode ser vista como menos memorável em comparação com outras produções. Embora funcione bem dentro do contexto do filme, ela não apresenta temas que se destacam de forma duradoura fora da experiência cinematográfica. Isso não compromete o filme,
mas limita seu impacto musical a longo prazo. Por outro lado, essa característica também reflete a proposta do filme, que prioriza ritmo e energia, em vez de melodias complexas. A música é projetada para servir à ação e à narrativa, em vez de se destacar por si só. Nesse sentido, ela cumpre seu papel de forma eficiente. A colaboração entre Tyler Bates e a equipe de produção é evidente na forma como a música se integra ao restante do filme. Cada cena parece ter sido cuidadosamente planejada para que som e imagem trabalhem juntos. Isso demonstra a importância da trilha sonora como parte do processo criativo. Outro aspecto interessante é como a música contribui para a identidade do filme dentro da franquia. Embora compartilhe algumas características com outros títulos, Hobbs & Shaw possui um estilo próprio, mais voltado para ação e tecnologia. A trilha sonora reflete essa mudança, adotando uma abordagem mais moderna e eletrônica. Em conclusão, o BGM e a trilha sonora de Velozes e Furiosos, Hobbs & Shaw, são elementos fundamentais para a experiência do filme. O trabalho de Tyler Bates contribui para criar uma atmosfera envolvente, intensificando a ação e reforçando a identidade dos personagens. Embora possa não ser a trilha mais memorável da franquia, ela é altamente eficaz em cumprir sua função, oferecendo suporte à narrativa e elevando o impacto das cenas. A combinação de música original e faixas licenciadas cria uma experiência sonora dinâmica, que complementa perfeitamente o estilo visual do filme. O desfecho de Velozes e Furiosos, Hobbs & Shaw, é construído como uma grande culminação de todos os elementos que o filme desenvolve ao longo de sua narrativa: ação intensa, conflitos pessoais, tecnologia avançada e, principalmente, o tema da união entre personagens que inicialmente não confiam uns nos outros. O final não apenas resolve a ameaça central da história, mas também reforça as transformações emocionais dos protagonistas. A parte final do filme se desenrola em Samoa, terra natal de Luke Hobbs, interpretado por Dwayne Johnson. Essa mudança de cenário é significativa, pois representa um retorno às origens do personagem e um contraste direto com o ambiente tecnológico dominado pela organização inimiga. Ao levar a batalha para um lugar mais tradicional, o filme estabelece uma dualidade entre tecnologia e cultura, modernidade e tradição. Nesse momento da história, Hobbs, Deckard Shaw, vivido por Jason Statham, e Hattie Shaw, interpretada por Vanessa Kirby, estão tentando encontrar uma forma de extrair o vírus mortal do corpo de Hattie. O tempo é um fator crucial, já que o vírus pode ser ativado a qualquer momento, causando uma catástrofe global. Ao mesmo tempo, eles sabem que o vilão Brixton, interpretado por Idris Elba, está a caminho com suas forças para capturá-la. A preparação para o confronto final é um dos momentos mais interessantes do filme. Hobbs precisa convencer sua família a ajudá-lo, apesar de conflitos passados e da desconfiança inicial. Esse processo de reconciliação é importante, pois reforça o tema da família, que sempre foi central na franquia. A decisão de usar métodos mais tradicionais de combate, como armas improvisadas e estratégias baseadas em conhecimento local, cria um contraste com a tecnologia avançada do inimigo. Quando as forças de Brixton chegam, inicia-se uma batalha em larga escala. Essa sequência mistura ação moderna com elementos quase tribais, criando uma estética única. A família de Hobbs, junto com ele e Shaw, enfrenta os agentes altamente equipados da organização Atheon. Apesar da diferença tecnológica, eles conseguem equilibrar a luta com estratégia, trabalho em equipe e conhecimento do terreno. Durante esse confronto, o filme mostra claramente a evolução da relação entre Hobbs e Shaw.
No início da história, os dois mal conseguem trabalhar juntos sem discutir, mas aqui eles atuam de forma coordenada, confiando um no outro. Essa mudança é essencial para o desfecho, pois demonstra que o verdadeiro diferencial dos protagonistas não é apenas sua força individual, mas sua capacidade de colaboração. O confronto final contra Brixton é o ponto alto do clímax. O vilão, com suas habilidades cibernéticas, continua sendo um adversário extremamente difícil de derrotar. Ele é mais forte, mais rápido e possui vantagens tecnológicas que permitem prever movimentos de combate. Isso coloca Hobbs e Shaw em uma posição de desvantagem aparente. No entanto, eles percebem que a única forma de vencer é sincronizar seus ataques. Em vez de agir individualmente, como fizeram durante grande parte do filme, eles começam a lutar como uma equipe. Essa mudança de estratégia neutraliza a capacidade de Brixton de antecipar seus movimentos, já que ele não consegue lidar com a imprevisibilidade de dois combatentes atuando em perfeita harmonia. Essa parte da luta é simbólica, pois representa a superação das diferenças entre os protagonistas. O que antes era rivalidade se transforma em parceria, e essa união é o que permite derrotar um inimigo aparentemente invencível. É uma mensagem clara de que a cooperação é mais poderosa do que o individualismo. Eventualmente, Hobbs e Shaw conseguem subjugar Brixton. Mesmo derrotado, o vilão permanece fiel à sua ideologia, acreditando que está lutando por um futuro melhor através da evolução tecnológica. Sua derrota não é apenas física, mas também ideológica, já que ele representa um caminho oposto ao valor humano e à conexão emocional defendida pelos protagonistas. Após a batalha, a atenção se volta novamente para Harry e o vírus. Com o equipamento necessário finalmente disponível, eles conseguem realizar o procedimento para extrair o vírus de seu corpo. Esse momento é tenso, pois qualquer erro pode resultar na liberação da arma biológica. No entanto, a operação é bem-sucedida, eliminando a ameaça imediata. A resolução desse conflito central traz um senso de alívio e conclusão para a narrativa. O mundo é salvo, e os personagens sobrevivem à missão. Mas o filme também sugere que a luta não terminou completamente. A organização Etheon ainda existe e continua operando nas sombras, deixando espaço para possíveis continuações. No epílogo, o filme desacelera o ritmo para mostrar as consequências emocionais dos eventos. Hobbs retorna à sua vida em Samoa, agora com uma relação restaurada com sua família. Esse retorno às origens simboliza crescimento pessoal e reconciliação, mostrando que ele conseguiu equilibrar sua vida profissional com seus laços familiares. Shaw, por sua vez, também experimenta um fechamento emocional ao fortalecer sua relação com Hattie. A dinâmica entre os dois irmãos é desenvolvida ao longo do filme, e o final mostra que eles conseguiram superar desconfianças e trabalhar juntos. Isso adiciona uma camada emocional à história, indo além da ação. A relação entre Hobbs e Shaw também é concluída de forma interessante. Embora ainda mantenham seu estilo provocador e competitivo, há um claro respeito mútuo entre eles. Essa evolução é importante, pois sugere que futuras colaborações serão mais equilibradas e menos conflituosas. O filme também inclui momentos finais com tom humorístico, reforçando sua identidade leve e divertida. Esses momentos ajudam a encerrar a história de forma positiva, deixando o público com uma sensação de satisfação. Em termos de significado, o final de Velozes e Furiosos, Hobbs e Shaw, reforça várias mensagens importantes. A principal delas é a importância da união e da confiança.
Ao longo do filme, os personagens aprendem que não podem enfrentar desafios sozinhos e que suas diferenças podem ser uma força quando combinadas. Outro tema relevante é o equilíbrio entre tecnologia e humanidade. Enquanto o vilão representa um futuro dominado por máquinas e aprimoramentos artificiais, os protagonistas mostram que valores humanos, como família, lealdade e cooperação, ainda são fundamentais. Essa oposição dá profundidade ao conflito e torna o desfecho mais significativo. Além disso, o final também serve como uma ponte para o futuro da franquia. Ao deixar certas questões em aberto, como a continuidade da organização Atheon, o filme mantém o interesse do público e abre possibilidades para novas histórias. Em conclusão, o final de Velozes e Furiosos, Hobbs e Shaw é uma combinação de ação, emoção e resolução temática. Ele entrega um clímax satisfatório, resolve os principais conflitos e ainda deixa espaço para o desenvolvimento futuro do universo da franquia. É um encerramento que reflete a proposta do filme: entretenimento intenso, personagens carismáticos e uma mensagem clara sobre a força da união.